Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Éder Jimenez, conteudista da disciplina Estado, Governo e Políticas Públicas. Nós chegamos à nossa terceira aula conceitual, uma aula, então, em que nós discutiremos o terceiro eixo dentre os termos que compõem o título dessa nossa disciplina. Nesse sentido, nós abordaremos o conceito de políticas públicas, a relação entre políticas públicas de Estado e de governo e, por fim, falaremos sobre o ciclo de políticas públicas. Bem, tendo o Estado a finalidade de servir a população, cabe à gestão pública trabalhar de modo a atender às necessidades dos cidadãos por meio de ações que visem otimizar a responsabilidade e a transparência dos atos públicos, ou seja, cabe ao Estado implementar ações que atendam aos interesses e necessidades da população, especialmente quando Estado e governo se manifestam sob o regime democrático, sendo meio para tal implementação as políticas públicas. Em nossa primeira aula conceitual, nós iniciamos a discussão acerca do Estado discutindo o seu conceito. Falamos sobre a multiplicidade de perspectivas de pensar e olhar a configuração do Estado e chegamos ao conceito que trata o Estado como o ente soberano que tem uma finalidade de busca do bem comum, de redução de desigualdades, de tentativa de atender às demandas e necessidades de coletividades. Em nossa segunda aula conceitual, a partir de uma discussão sobre formas de governo, sobre sistemas de governo, sobre regimes políticos, avançamos a discussão sobre a democracia, sua estrutura de funcionamento, suas instituições, a importância da participação e da adesão da população, ou seja, da manifestação de apoio da população para que o regime persista e para que o regime opere da melhor maneira possível. E nós chegamos a essa terceira aula a um eixo que traz relações com ambas essas discussões. Por um lado, as políticas públicas decorrem da busca pelo Estado em atender ao seu objetivo de promover o bem comum, a redução das desigualdades sociais. Por outro lado, as políticas públicas são uma resposta do governo às necessidades da população, que é de quem se espera o apoio, de quem se espera a participação e, em alguma medida, a manifestação ou a criação de políticas públicas recorreria ou nos remeteria àquela ideia de representação e congruência política que foi abordada em nossa segunda aula conceitual, uma vez que o que a população espera dos nossos representantes quando vota é que eles atendam às nossas demandas, que eles legislem em nosso favor. Nesse sentido, as políticas públicas seriam ou deveriam ser os mecanismos de implementação da finalidade do governo e da finalidade do Estado. Ou seja, as políticas públicas deveriam representar uma congruência por parte dos nossos eleitos com relação às nossas demandas, no sentido de atingir o bem comum proposto ou que deveria ser perseguido pelo Estado a todo momento. Considerando sua amplitude em termos de áreas de ação e atuação, bem como as distinções que pode assumir conforme os arranjos entre Estado e governo, não há um conceito único para tratar do tema. Para Souza, as políticas públicas correspondem ao campo de conhecimento que tem como finalidade a realização efetiva das ações de governo, bem como suas avaliações independentes dos resultados dessa análise. Também a proposição de mudanças com relação à execução dessas atividades. Rodrigues entende que políticas públicas é o conjunto de processos por meio dos quais diferentes grupos com demandas e interesses distintos debatem com vistas à tomada de decisões coletivas que direcionem caminhos ao desenvolvimento de determinadas áreas em um âmbito da sociedade, seja municipal, estadual ou federal. Por fim, expomos o verbete produzido por Amabile, que apresenta um conjunto de características que permeiam o conceito de políticas públicas, quais sejam: primeiro, são decisões que envolvem questões de ordem pública e que gozam
de abrangência ampla, com vistas à satisfação de interesses de coletividades. Segundo, são estratégias de atuação pública com capacidade de impactar na realidade. E terceiro, representam a concretização das ações governamentais e se desenvolvem por meio de um processo complexo. Bom, tenham em mente, então, que assim como não há uma definição única para o que seja Estado, também não há uma definição única que dê conta de explicar o que são as políticas públicas. Em muito, essa dificuldade em estabelecer um conceito que se faça único e que dê conta de explicar de modo geral o que são as políticas públicas, decorre do fato de que as políticas públicas se apresentam de uma maneira muito multifacetada. Como foi exposto aqui no cabeçalho, antes dessas citações, vocês podem perceber, e a própria prática pessoal e profissional nos deixa evidente, o fato de que as políticas públicas se manifestam em diferentes áreas. Quando nós pensamos os campos de atuação de políticas públicas, nós podemos pensar, por exemplo, no campo dos direitos humanos, no campo do direito dos animais, no campo de preservação do meio ambiente, da habitação, da saúde, do transporte, da educação, da assistência social, da previdência social, da cultura, do lazer. Pensem, então, que são muitas as possibilidades de desenvolvimento de políticas públicas. Isso significa, por exemplo, que é muito difícil conceituar de uma maneira única o que sejam políticas públicas, porque são políticas públicas aquelas ações que visam a construção de habitações de interesse social em uma determinada cidade e também são consideradas políticas públicas as ações que visam o atendimento de atividades desportivas em uma comunidade específica. Percebam, então, que são múltiplas as possibilidades. Os campos são variados e o tamanho dessa intervenção também varia muito, já que, por exemplo, uma política pública de atuação desportiva, ela pode ser restrita a uma comunidade e atingir um contingente de 50 pessoas. E a política pública relacionada à construção de habitações de interesse social pode atingir até mesmo uma abrangência nacional e contemplar milhões de pessoas, já que se trata de um grande número de famílias. Daí as dificuldades de definir de uma maneira que seja concentrada e que absorva todas as possibilidades o que são políticas públicas. Nesse sentido, então, o verbete produzido por Amabile e que faz parte de um dicionário de políticas públicas que consta no livro de vocês como material de leitura complementar, é extremamente rico no sentido de tentar sistematizar alguns dos conceitos de políticas públicas pelos quais nós podemos pensar o seu funcionamento. É possível sintetizar, então, as diversas definições de políticas públicas como um conjunto de ações administrativas, programas e decisões governamentais adotadas por atores públicos, sejam os gestores, sejam os membros do Executivo ou os membros do Legislativo, com vistas à garantia de direitos que tangenciam a cidadania, de modo que as políticas públicas existem e encontram-se sempre em diálogo com as constituições. Pensar, então, quais são as políticas públicas de responsabilidade do Estado, ou seja, em que temas um Estado e um governo devem atuar, passa por observar para cada unidade nacional o seu texto constitucional. Nas constituições são definidos quais aspectos permeiam os direitos dos indivíduos e quais aspectos, então, constituem a sua condição de cidadão. O texto constitucional brasileiro, nesse sentido, é semelhante aos textos constitucionais da maioria dos países em todo o mundo, porque o seu texto constitucional traz uma definição de cidadania, traz uma definição de direitos sociais e deixa claro, então, quais são os campos sobre os quais as políticas públicas devem operar. Ou seja, a nossa Constituição diz ao Estado como o poder deve ser exercido, então como o governo deve atuar,
no sentido de atender demandas sociais, direitos sociais, que façam com que os indivíduos se sintam contemplados, que os indivíduos sejam então considerados cidadãos. A forma como os direitos sociais são atendidos, a forma como a cidadania se manifesta é o desenvolvimento de políticas públicas. Trocando em miúdos, nós podemos dizer então que as políticas públicas representam a materialização dos direitos sociais e da condição de cidadania garantida aos indivíduos de um determinado país por meio do seu texto constitucional. Percebam então que as políticas públicas são materializações das relações entre Estado e governo em cada país. As políticas públicas, então, visam atender direitos das mais diversas áreas, o que significa que seu foco não é um campo de atuação, mas a garantia de uma cidadania ampla. Tais ações podem ser direcionadas a atender demandas ou necessidades de segmentos sociais, culturais, étnicos ou econômicos que estejam em condição social e política que inspire cuidados. Nesse sentido, as políticas públicas sempre afetam coletividades. Por que é importante a gente pensar sobre isso? E por que é importante pensar que eles atendem demandas ou necessidades de segmentos? Porque não necessariamente, para ser considerada uma política pública, essa política tem que contemplar ou tem que atingir a totalidade da população. Existem políticas públicas que são universais, principalmente políticas relacionadas aos campos da saúde e da educação. Ou seja, a todos os brasileiros, pensando no nosso caso específico, deveria, e não vamos entrar aqui no mérito da efetividade dessas políticas, deveria ser garantido o direito à educação pública e o direito à saúde pública. Outras políticas públicas específicas são destinadas a segmentos, ou seja, há algumas questões sociais que não atingem todos os tipos ou todos os contingentes populacionais da mesma maneira. Há questões, por exemplo, que são relacionadas a aspectos étnicos e que então não impactam na mesma medida diferentes grupos de pessoas. Há outras questões que estão relacionadas a aspectos econômicos e que também não impactam da mesma forma famílias com diferentes rendimentos financeiros acumulados. E isso vale para uma série de outras características que passa por aspectos sociais, culturais, passa por questões de gênero, inclusive. Para a gente adiantar um pouquinho a discussão sobre o caso brasileiro, presente nos capítulos 4 e 5 do livro e nas nossas próximas aulas conceituais, nós podemos já pensar que essas condições diferenciadas se manifestam para conjuntos diferentes da população que não necessariamente manifestam uma dessas características. Florestan Fernandes fala sobre a dificuldade de integração dos negros na sociedade de classes brasileiras no século passado e onde fica claro que há questões étnicas e questões econômicas que permearam a construção social e cultural das nossas relações, o que levou a uma série de constrangimentos, a uma série de dificuldades, a uma série de barreiras a essa população negra que, em alguma medida, são passíveis de superação, mesmo que parcial, pela instituição de políticas públicas, especialmente nos últimos anos. Mas nós vamos retomar esse assunto nas nossas próximas aulas. Agora, o que é importante ter em mente nessa discussão sobre políticas públicas é que políticas públicas afetam coletividades, mas as coletividades não precisam representar universalidades. Tenham como universal algo que se expande a todos. Quando nós pensamos em uma política pública que seja universal, nós estamos falando de uma política pública que atinge a população como um todo. Quando nós falamos de uma política pública que atinge uma coletividade, nós estamos falando de uma política pública que atinge um determinado contingente de pessoas, um número expressivo de pessoas que gozam de características específicas ou de necessidades específicas. E essas necessidades, então, podem partir de questões sociais, culturais, étnicas ou econômicas, mas podem ser expressas a subdivisões
desses grupos, como aspectos educacionais, de gênero e etc., como nós vamos abordar na nossa quarta e quinta aulas conceituais. Bom, e pensando ainda sobre o conceito de políticas públicas, é importante nós falarmos sobre a classificação das políticas públicas, já que existe uma classificação na literatura que permite a sua diferenciação em 4 tipos. O primeiro tipo são as políticas públicas distributivas. São políticas públicas, então, que não consideram a limitação dos recursos públicos e buscam privilegiar não a sociedade como um todo, mas uma parcela da população. Um risco iminente advindo das políticas distributivas é a ocorrência do que conhecemos como clientelismo, assistencialismo e etc. Essas políticas públicas distributivas são, então, políticas que buscam atender demandas de determinadas coletividades. Não raras vezes, essas coletividades desenvolvem algum tipo de relação com os políticos que instituem essas políticas públicas, que não é uma relação tida como positiva. Qual é a relação positiva entre governado e governante, entre representado e representante? Como nós falamos em nossa segunda aula conceitual, a relação que deve se estabelecer em um regime democrático é uma relação de representação e de congruência política, no sentido de que o representado tem demandas, ele encaminha demandas ao seu representante e esse representante busca legislar no sentido de atender a essas demandas. Ora, o atendimento dessas demandas pelos nossos representantes constitui uma obrigação daquele que ocupa um cargo público eletivo, o que significa que se ele está cumprindo a sua obrigação, ele não faz nenhum tipo de favor, nenhum tipo de concessão específica. E uma relação positiva, uma relação correta no desenvolvimento de políticas públicas distributivas é uma relação que leva em conta esse critério de que os nossos representantes têm por obrigação legislar no sentido de atender ao texto constitucional, que é o de buscar a cidadania e a concessão de direitos sociais à população. Contudo, não necessariamente esse mecanismo opera dessa forma. E aí é que se desenvolvem práticas como o clientelismo e o assistencialismo, por exemplo, que são práticas caracterizadas por um critério ou pelo desenvolvimento de uma cultura de prestação de um favor por parte do governante ao governado. Quando a população não tem a percepção de que é uma obrigação do poder público, do Estado, do governo e dos entes que estão lá ocupando os cargos eletivos, a de legislar em nosso favor, a de buscar reduzir desigualdades sociais, de buscar a garantia dos direitos que estão previstos na Constituição. E ao invés disso, mostram-se como aqueles que prestam favores, aqueles que são eleitos, dizem que estão prestando assistência à população, trazem algo que é uma deliberação do conjunto, como uma deliberação pessoal, como um propósito pessoal, então desenvolve-se uma relação negativa. E essa lógica de clientelismo é no sentido de fazer daquele ente da população que faz parte de um segmento vulnerável um cliente do político, no sentido de que ele depende do político para que aquele direito lhe seja garantido, quando nós sabemos que, na verdade, a lógica não é tão simples e não opera por meio de concessões individuais. A aplicação de uma política pública, ou mesmo algo mais específico, como a concessão de uma ambulância a uma população, parte majoritariamente por distribuição de recursos ou por aprovações de leis que não se dão por uma pessoa apenas. Ainda que um político tire de sua verba o dinheiro para comprar uma ambulância, a distribuição desses recursos é definida pela coletividade, de modo então que pensar as políticas públicas deve ser pensar que os nossos representantes, de uma maneira coletiva, deliberam sobre projetos, ações, programas sociais. O segundo tipo de políticas públicas são as políticas redistributivas. Por meio destas, se alocam bens ou serviços a segmentos específicos, mediante recursos que são extraídos de outros grupos específicos.
Quando a gente pensa em redistribuição, significa recolher de um ponto para redistribuir em outro. Então, as políticas redistributivas têm essa finalidade de redistribuir recursos que são captados em determinadas fontes para serem realocados à população em condições de vulnerabilidade, em condições de alta necessidade social ou que não estão sendo atendidas em suas necessidades de cidadania e de direitos sociais básicos. O terceiro tipo, então, de políticas públicas são as políticas regulatórias. Essas são as políticas mais facilmente identificadas e envolvem prioritariamente os policymakers, a administração pública e a burocracia estatal, além de outros grupos de interesse. As políticas regulatórias conformam-se em ordens e proibições, decretos e portarias. Isso significa, então, que políticas públicas regulatórias são aquelas que são regidas por leis, ou, na verdade, a forma como as políticas públicas operam constituem políticas regulatórias, ou seja, são as formas de políticas públicas compostas em leis, regulamentos, estatutos, normas e que definem, então, a forma como a administração pública, os gestores públicos e os demais entes que lidam com o poder público e com recursos públicos podem operar para o desenvolvimento das políticas públicas. Por fim, nós temos políticas públicas constitutivas, são as que estabelecem as regras do jogo, as normas e procedimentos, a partir das quais devem ser formuladas e implementadas outras políticas. De modo geral, essas políticas públicas constitutivas são espécies de grandes construtos ou grandes normas norteadoras para que políticas públicas menores sejam implementadas. Por exemplo, nós temos o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, que são os grandes pilares para o funcionamento de cada uma dessas áreas de políticas públicas. E a partir dessas grandes regulações impostas por meio de sistemas únicos, são definidos outros mecanismos menores e outras legislações específicas para que, de fato, as políticas públicas de saúde e de assistência social possam se efetivar e atingir a população como um todo. Não são raros, entre os entes públicos que declaram dificuldades em arcar com as políticas públicas, que outros entes participem da sua gestão. Ora, se as políticas públicas operam nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, se elas dependem e demandam recursos financeiros específicos, mão de obra específica para realizar determinadas ações e uma multiplicidade de possibilidades, já que várias áreas distintas devem ser contempladas, não é incomum que o Estado assuma a impossibilidade de arcar com todas as necessidades da população. E quando isso acontece, são possíveis ou são necessárias parcerias ou apoios para que se desenvolva essa relação. Nesse sentido, esses apoios podem se dar por meio da participação institucional, por meio de ações coletivas via sociedade civil e por meio da responsabilidade social empresarial. A participação institucional, especificamente no caso brasileiro, vai ser abordada em uma das nossas aulas conceituais posteriores, porque também é contemplada no livro. Mas, de modo geral, cabe dizer que quando o Estado tem dificuldades em identificar quais são as demandas da população, quais são as necessidades, como as políticas públicas estão funcionando, ou seja, quando o Estado não consegue avaliar de uma maneira pormenorizada se as políticas públicas estão funcionando ou não, se há necessidade de ampliação, seja de um espaço físico, de número de pessoas trabalhando, ou mesmo a criação de um outro equipamento público, é preciso ouvir aqueles que de fato fazem uso daquela política pública. A forma de ouvir essas pessoas é buscar um contato que se dá via participação institucional. Os mecanismos de participação institucional são uma série de formas pelas quais o Estado abre espaço para que a população se manifeste
com relação às políticas públicas. Esses espaços podem ter desenhos diferentes, podem ser constituídos com finalidades diferentes, eles podem ser espaços para ouvir a população sobre qualquer tema ou para ouvir a população sobre um tema em especial, e são espaços, então, a partir dos quais o poder público busca subsídio e busca apoio para desenvolver determinadas ações de políticas públicas que se façam pertinentes e que atendam, de fato, às necessidades que a população possui. Para além da participação institucional, nós temos possibilidades de ações coletivas, ações mobilizadas pela sociedade civil. Uma das formas de ações coletivas são as organizações do terceiro setor, que atuam por vezes em parceria com o poder público e por vezes em paralelo ao poder público. O mesmo ocorre com as diversas modalidades de associativismo. Nós temos associações comunitárias, associações de bairro, associações desportivas, associações de pais e mestres e até mesmo associações religiosas que também podem operar com apoio do Estado ou em paralelo a ele. E, além disso, de uma maneira menos institucionalizada, nós temos movimentos sociais, conjuntos de pessoas que buscam, mais do que atuar, seja em paralelo ou de maneira conjunta ao Estado, cobrar o Estado e se manifestar para que o Estado veja problemas, perceba necessidades e busque soluções para temas latentes. No caso das organizações do terceiro setor e do associativismo, majoritariamente, quando a atuação se dá em paralelo ao Estado, significa que são reconhecidas as debilidades do Estado e, então, a própria sociedade civil se organiza para sanar determinada dificuldade, para resolver um determinado problema ou atender a uma demanda da população. Quando ocorre em conjunto, significa dizer que o Estado, já que não tem condições de arcar com a totalidade daquela política pública, concede algum tipo de recurso para que aquela ação social seja desenvolvida. Esse recurso pode ser, por exemplo, a concessão de um espaço físico para que as ONGs ou as associações desenvolvam as suas atividades, quando o Estado não tem mão de obra para desenvolver aquela atividade que é uma demanda da comunidade. Pode ser ao contrário, quando o Estado tem alguns profissionais, mas esses profissionais não são suficientes, e aí a própria comunidade se organiza para conseguir um espaço e para dar mão de obra suporte para que os profissionais do Estado desenvolvam as atividades. Ou ainda, existe a possibilidade de que o Estado repasse recursos para que essas atividades sejam desenvolvidas completamente por terceiros. No caso dos movimentos sociais, que tem uma perspectiva de combate, de controle, de embate e também de encaminhar demandas, muitas vezes eles encaminham uma série de preocupações, de dificuldades e de necessidades que o Estado não é capaz de captar via participação institucional quando as pessoas não estão articuladas ou quando não necessariamente se trata de um processo contínuo, já que os movimentos sociais se manifestam de acordo com as demandas, de acordo com os problemas, e a participação institucional pode ser esporádica, ou seja, se o Estado faz reuniões a cada 3 ou 4 meses e surge um problema nesse meio tempo, é preciso que haja uma mobilização para que esse problema chegue ao conhecimento do Estado, sem depender da participação institucional. A última dessas possibilidades de apoio e de parcerias com relação ao desenvolvimento de políticas públicas se dá por meio de empresas e se dá por meio, então, de ações de responsabilidade social. A maioria de nós conhece ou já ouviu algum discurso, viu alguma propaganda, seja escrita, seja no rádio ou na TV, que fala sobre empresas que desenvolvem ações de responsabilidade social, empresas que se dizem como aquelas que têm um selo de responsabilidade social. A responsabilidade social desenvolvida pelas empresas significa a atuação, então, dessas entidades que estão no mercado, que atuam com uma finalidade específica, ligada à lógica do liberalismo, à lógica do capitalismo, mas que também desenvolvem atividades
que culminam em atendimento de necessidades e demandas sociais. Essas entidades podem atuar com diferentes arranjos, com diferentes desenhos. Por exemplo, uma das formas das empresas desenvolverem ações de responsabilidade social é criarem suas próprias fundações ou suas próprias associações. Então, uma empresa privada que tem como finalidade a busca pelo lucro, pelo capital, cria uma associação para desenvolver ações sociais, seja em um determinado bairro ou uma comunidade, ou uma ação social mais ampla. Uma outra possibilidade é que essas empresas doem uma parte dos seus recursos ou destinem recursos ao poder público para que o poder público desenvolva as políticas públicas ou repasse esse recurso a entidades sociais. E uma outra forma é as empresas doarem diretamente a entidades sociais, seja por meio de parcela do seu imposto de renda, seja por meio de outras doações, para que as ONGs e as associações desenvolvam as suas atividades e contemplem, então, políticas públicas, demandas públicas de uma população, seja ela de forma universal ou em favor de uma coletividade específica. O que é importante ter em mente é que, como uma empresa tem sempre como base perspectiva liberal e capitalista de obtenção do lucro, nunca é uma ação ingênua ou uma ação que tenha a finalidade apenas de contribuir com o próximo à atuação de uma empresa por meio da responsabilidade social. Ora, o próprio selo e a própria propaganda de que uma empresa desenvolve ações de responsabilidade social tem uma finalidade, tem uma outra finalidade, que além dessa de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas, é criar uma marca ou garantir que sua marca seja vinculada a uma percepção positiva por parte da população, no sentido de ser uma empresa responsável, ser uma empresa que é amiga da população, ser uma empresa, então, vista com bons olhos e que, diante de uma outra empresa que não tenha essa mesma preocupação com a responsabilidade social, ofereça, então, um diferencial que pode, inclusive, ser o diferencial que faz com que a população opte por um produto e não por outro. Ou seja, a atuação de responsabilidade social empresarial nunca é neutra ou desinteressada. Ela tem um efeito positivo para as políticas públicas e para as políticas sociais, mas é também uma ação de mercado voltada à obtenção do lucro, em alguma medida, por parte das empresas. Bem, no âmbito, então, do desenvolvimento das políticas públicas, é preciso pensar, considerando os conceitos de Estado, de governo e de políticas públicas, sendo este último como responsabilidade do poder público para com coletividades que necessitam de serviços específicos, é preciso, então, entendermos como as políticas públicas são interpretadas. E, para isso, é preciso saber que as políticas públicas podem assumir duas diferentes perspectivas. Uma, que é de políticas de Estado, e a segunda, que é de políticas de governo. As políticas de Estado se caracterizam pelo envolvimento com a estrutura burocrática de funcionamento da máquina pública, como agências de Estado, instâncias de discussão e de deliberação, bem como estudos técnicos e até mesmo realização de consultorias antes da entrada em pauta legislativa. Nesse processo, não raras vezes, dois conjuntos de atores, para além daqueles pertencentes ao Poder Executivo, se fazem relevantes. O primeiro grupo de influência na elaboração de políticas de Estado são os políticos, seja por meio de partidos e suas bancadas, de situação ou de oposição ao governo, conforme as coalizões, ou por meio de sua influência nos postos legislativos e nas cadeiras de secretarias, ministérios ou cargos de alto escalão. O segundo grupo é composto por membros da sociedade civil, mobilizados com a finalidade de exercer pressão para que um projeto ou ação seja contemplado em pautas de deliberação de políticas, de conferir visibilidade a um tema ou de coibir decisões políticas que desrespeitem a vontade de uma coletividade, seja ela ampla ou restrita.
Tal grupo compreende atores individuais, por meio de manifestações online ou offline, de abaixo-assinados, de greves, de ocupações e etc., ou coletivos, os movimentos sociais, as associações, sindicatos, comunidades religiosas, organizações do terceiro setor, empresários e etc., que visam vocacionar suas demandas e opiniões. Em contrapartida, a elaboração de políticas de governo é mais simples e ágil, especialmente pelo fato de que são formuladas de maneira unilateral e têm alcance, na maioria das vezes, mais restrito do que aquele de políticas de Estado. Bom, antes de nós passarmos à definição de políticas de governo, esse pequeno enunciado nos permite diferenciar de saída o que são políticas de Estado ou políticas de governo. As diferenças basicamente são duas. A primeira é o tipo de deliberação que se toma. As políticas de Estado, então, passam por estudos, por discussões, por amplos caminhos e por várias possibilidades de percorrer esses caminhos, no sentido de que há agências e atores envolvidos de formas múltiplas e preocupados, então, com a formulação de uma política ampla. E esse é o segundo ponto que diferencia políticas de Estado e políticas de governo. Porque políticas de governo são políticas de atuação mais pontual ou com finalidades mais específicas e que, nesse sentido, então, não necessariamente demandam longos estudos, longas discussões e, por vezes, são até mesmo tomadas por meio de ações unilaterais por parte do Poder Executivo. Tenham em mente, então, que o que diferencia política de Estado e política de governo é, em primeiro lugar, a dimensão que assume essa política e, em segundo lugar, a forma como essa política é constituída, a forma como ela é pensada, estudada, deliberada. Com relação ao conceito de políticas de governo, são aquelas que o Executivo decide num processo bem mais elementar de formulação e implementação de determinadas medidas para responder às demandas colocadas na própria agenda política interna, pela dinâmica econômica ou política parlamentar, por exemplo, ou vindas de fora como resultado de eventos internacionais com impacto doméstico. Nesse sentido, ainda que tratem de temáticas ou áreas de ação que possam vir a exigir deliberações complexas, os trâmites necessários à aprovação de políticas de governo são mais curtos e cabem geralmente ao plano administrativo específico ou a níveis de competência como secretarias ou ministérios. Daí as diferenças, então, para nós pensarmos políticas de governo e políticas de Estado. Há uma série de possibilidades para cada campo das políticas públicas de nós pensarmos o que cabe ser definido como política de governo e o que cabe ser definido como política de Estado. E aí cabe às discussões em aulas ao vivo, cabe a discussões em fóruns, cabe a discussões em outras formas de contato para dialogarmos sobre exemplos, sobre formas de pensar cada uma das políticas possíveis de Estado e de governo para campos específicos de políticas públicas. Só essa discussão poderia permear toda uma aula ou toda uma outra disciplina até mesmo, já que são muitas as possibilidades de análise para cada um dos casos e para cada uma das formas de políticas. O último tópico abordado nessa aula conceitual e na terceira unidade do livro Estado, Governo e Políticas Públicas trata do ciclo de políticas públicas. E assim como, por conceito de Estado, por conceito do que são políticas públicas, não há unanimidade com relação às etapas que compõem um ciclo político de políticas públicas. Contudo, uma série de autores apontam distintos conjuntos de etapas analíticas. Isso significa que pensar o desenvolvimento de uma política pública passa por um conjunto de etapas. E aí, da mesma forma como os autores não conseguem chegar a um consenso sobre um conceito de políticas públicas, porque há muitas áreas e muitas especificidades que remetem a cada uma dessas áreas, pensar o ciclo de construção de uma política
também não tem um conjunto único de etapas possíveis, já que, a depender de qual campo da política, há configurações distintas para compor os caminhos que levam a essas políticas. Mas, tendo em vista uma série de autores que remetem a algumas etapas que são recorrentes, é possível pensar que este desenho de ciclo de políticas públicas é um desenho que contempla as etapas básicas para nós pensarmos como esse ciclo se desenvolve. Vamos ver junto quais são essas etapas. O ciclo começa aqui pela etapa que está mais ao alto, no slide, de definição da agenda, passa pela formulação de políticas, pela tomada de decisões, pela implementação dessas políticas e por sua avaliação. E a ideia de ciclo, já adianto para vocês, é no sentido de que, após a avaliação, é possível repensar o funcionamento dessa política e definir, então, qual ponto faz-se necessário para inaugurar uma nova agenda de pesquisas com relação àquela política. Vamos falar um pouquinho sobre os itens que compõem o ciclo de políticas públicas. O primeiro item é a definição da agenda e diz respeito, então, ao espaço de constituição de questões que despertem a atenção do poder público e da sociedade. A definição da agenda corresponde, então, ao momento em que um problema, uma questão, uma dificuldade se coloca ao poder público, e aí ao Estado, governo, vindo por qualquer uma das formas, seja através de ações coletivas, seja através de manifestações individuais, seja de encaminhamento pelo legislativo, de uma necessidade, de algum campo de política pública que tem uma debilidade, que tem um problema, de algo que precisa ser corrigido. E esse algo que precisa ser corrigido pode ser algo grandioso, como repensar a distribuição das vagas para a educação infantil em um município, até algo mais pontual, como a reforma de um consultório odontológico em uma unidade básica de saúde. Pense, então, que a definição de uma agenda é pautada pela identificação de um problema e da necessidade de sanar, de resolver aquele problema. É esse sempre o ponto inicial para constituir-se um novo ciclo de políticas públicas. Pensando, então, que esse ciclo não necessariamente precisa significar a reformulação de toda uma política pública, mas pode ser um ciclo disparado para a melhoria das condições de funcionamento de uma determinada política. Definida a agenda, ou seja, identificado um problema, algo que precisa ser enfrentado, passa-se as etapas de formulação das políticas e de tomada de uma decisão, quando ocorrem o estudo e a elaboração de alternativas com vista à escolha para a deliberação. Bom, identificado um problema, uma necessidade a ser sanada, passa-se então por parte do poder público a uma etapa de estudo de quais são as possibilidades de resolver aquele problema, de sanar aquela dificuldade. E a partir desse estudo, dessa formulação, dessas propostas de políticas públicas, é eleita a política ou a proposta que se mostra com capacidade mais adequada de atender aquela necessidade, de atender aquela demanda, e é tomada uma decisão, então, a partir da qual é definida qual será a atuação do Estado, como o governo implementará uma determinada política pública, seja ela corretiva, seja ela uma nova política. Após essa etapa, a política pública é então implementada. A etapa de implementação significa colocar de maneira prática à população aquilo que foi definido na etapa anterior. Por isso, então, a implementação corresponde à efetivação de uma política pública, ou seja, em tornar prático aquilo que foi definido em lei, e mais do que isso, em lei, por decreto ou por algum outro ato administrativo, e depois o seu monitoramento. E por que a implementação é pautada por duas etapas ou por duas atividades? Porque não basta simplesmente colocar uma política pública em funcionamento. É preciso acompanhar o seu funcionamento para saber se esse funcionamento está ocorrendo em conformidade com a expectativa.
O monitoramento, então, diz respeito a acompanhar a forma como essa política pública tem sido colocada em prática. E aí, a partir da efetivação e principalmente do monitoramento, é possível avançar para a última etapa do ciclo, que é a etapa de avaliação da política pública, quando é realizada uma análise dos resultados, tendo em vista as demandas e interesses definidores dessa política pública que foi solicitada. Eu vou voltar ao slide onde eu mostrei o ciclo para vocês, para ficar mais claro isso. Quando nós chegamos ao processo de avaliação, chegamos ao momento, então, em que os gestores públicos, logo vocês que estão aqui nesse processo de formação em gestão pública, serão responsáveis por avaliar se todo esse processo aconteceu de uma maneira que seja adequada. Ou seja, foi identificado um problema, foram realizadas análises para saber qual o melhor caminho para sanar esse problema, foi tomada uma decisão no sentido de criar um mecanismo, uma forma de resolver o problema, foi implementado, transformou-se em prática política aquilo que foi definido, e a partir do monitoramento sobre como a adoção dessa ação política teve impacto sobre o problema, nós chegamos ao momento da avaliação, onde torna-se perceptível se de fato foi possível ou não resolver o problema. Quais foram as debilidades, em que medida esse problema foi sanado ou o que faltou ser atendido. E é nesse momento, então, que a avaliação pode inaugurar um novo ciclo. Daí a importância dessa última flecha. Porque quando é feita uma avaliação e é retomado um feedback, então, ao poder público de como todo esse ciclo se fechou, é possível identificar se houve debilidades no atendimento daquela ação, e aí inicia-se um novo ciclo para corrigir aquele problema ou tratar um novo problema, ou ainda, caso o efeito final dessa avaliação seja positivo, é possível então que nós pensemos que diante de uma avaliação positiva seja replicado para outros lugares, seja replicado para outros contextos, esse ciclo de uma política pública que se mostrou efetiva e que se mostrou correta. E para a avaliação da política pública, principalmente, há critérios mais ou menos específicos que nós devemos levar em conta. E dada a importância da avaliação das políticas públicas para o encerramento desse ciclo e para pensar o funcionamento do Estado e governo como um todo, eu destaco 3 pontos para vocês. Primeiro, o timing de realização de uma avaliação, que não precisa necessariamente acontecer só após a política pública estar plenamente implementada. Como eu disse para vocês, é possível na etapa de implementação já iniciar um monitoramento desde o início do processo de implementação da política pública, porque determinadas falhas podem ser corrigidas logo que a gente inicia o processo de implementação. Ou seja, eu não preciso terminar o processo, que às vezes demora meses, para depois avaliar. Ficando no exemplo mais simples, que era aquele exemplo que eu dei sobre a necessidade de reforma de um consultório odontológico em uma unidade básica de saúde. Se eu monitoro essa reforma, eu posso identificar algum problema e corrigi-lo ainda durante a reforma. Eu não preciso esperar que a reforma seja finalizada, que o cirurgião dentista volte ou comece a atender naquela sala, para só depois verificar que houve um problema. O timing, então, da avaliação é importante, porque uma política pública pode ser avaliada, a sua implementação pode ser avaliada, desde o monitoramento até mesmo no começo do processo de implementação. Além disso, tem um detalhe com relação à posição do avaliador. É imprescindível que o avaliador daquela política pública tenha o maior nível de independência possível. Na maioria das vezes, o avaliador é um servidor que ocupa algum cargo de escalão intermediário ou alto. Não raras vezes, inclusive, é alguém que tem um cargo de confiança ou um cargo comissionado. Isso dificulta muito a avaliação que ele vai efetuar. Ora, se a pessoa tem uma relação direta de dependência com relação ao chefe de governo em questão, aquele que detém o poder político
inclusive sobre a sua manutenção do cargo, a tendência de uma avaliação crítica é muito pequena. Então, é importante que o avaliador seja alguém com a condição de maior neutralidade ou de independência possível. Alguém que não tenha uma relação de poder direta com o gestor público ou alguém que tenha uma condição de funcionário efetivo, no sentido de que a tendência ou a possibilidade de que ele seja prejudicado caso faça uma avaliação negativa ou crítica dessa política pública seja menor. E por fim, é importante levar em consideração que essas avaliações podem se dar sob diferentes aspectos. Podem ser avaliações de metas, de processos ou de impactos. Pensar uma avaliação de metas significa pensar se os objetivos iniciais foram atendidos, se o problema foi sanado. E aí é uma avaliação um tanto quanto simples, no sentido de dizer, olha, eu tinha um problema X, ofereci uma resposta Y, e essa resposta se encaixou àquilo que o problema apresentava no início. Uma avaliação de processos é uma avaliação que procura perceber a forma como a implementação e o monitoramento de uma política pública se deram. Então, ela olha não mais essa relação entre início e fim do ciclo, mas ela olha o meio do ciclo. A forma como as discussões se desenvolveram, os estudos técnicos que foram realizados, a tomada de decisão, se foi mais ou menos acertada, como essa política pública se tornou realidade e quais foram os problemas identificados ao longo dessa implementação da política pública. Por fim, a avaliação de impacto é uma avaliação que não é focada no início ou no meio do processo, mas em seus resultados finais. Ou seja, independente, partindo sobre essa lógica dessa avaliação de impacto, independente de qual era o problema inicial ou independente de como esse problema foi discutido e como foi implementada uma política para resolvê-lo, quais foram, de fato, os resultados finais que eu atingi quando terminei a implementação dessa política pública. Essas formas de pensar os relatórios, essas modalidades de avaliação, não necessariamente ocorrem separado. Eu posso avaliar uma política pública sobre a perspectiva de metas, de processos ou de impacto em um mesmo grande relatório. Ou posso, a depender de determinadas demandas, realizar relatórios específicos para cada uma dessas modalidades. Pessoal, esse é o conteúdo da nossa terceira unidade do livro. Esse é o conteúdo, então, do capítulo que trata sobre políticas públicas. Bons estudos!